para o livro o tanto de coisa que a gente já trabalhou esse semestre, né. Eu peço a Deus que vocês estejam lendo isso, não deixem tudo para o dia da prova, porque se no dia da prova, se você não tiver lido antes para garimpar as respostas, vai ficar difícil, né, tem que preparar antes das avaliações, beleza? Bom, quando o livro fala da parte de prazos, ele é bastante prolixo, ele traz muitas classificações, enfim, ele traz uma série de informações que são importantes, são necessárias, mas assim, eu prefiro que vocês entendam o prazo sob uma ótica mais, com a seguinte preocupação: eu quero aprender a fazer a contagem do prazo, né, eu quero não perder prazo. Eu acho que esse é o principal fator do item prazos. Classificação, nomenclatura, tudo, eu vou passar por algumas delas que são fundamentais, mas tem boa parte delas que não vai ter, não vai ser assim, não tem utilidade prática, né. Saber se é um prazo próprio, se é um prazo impróprio, se é um prazo misto, se é um prazo, enfim, essas classificações tolinhas, digamos assim, né, que eu classifico, que eu vejo que a gente não vai usar, então eu vou deixar de abordá-la. Mas está lá no livro, é fundamental que olhem ela, tá bom? Antes de eu começar aqui, me pediram aqui no chat que se eu vou corrigir as questões. Eu estou preparando ela, separando um dia para a gente só fazer isso. Ou melhor, começar lá, tá bom? E a gente já aproveita e usa ela até como uma revisão de prova, beleza? Então vai ter sim, eu não esqueci não, tá listinho. Hoje, inclusive, eu não coloquei uma questão para exatamente para ter mais tempo de corrigir as que já estão lá, tá bom? Eu vou só pedir licença para desativar o vídeo, que a conexão fica melhor para todo mundo, beleza? Então, vou desligar a câmera aqui e dar início ao nosso tema de hoje. Bom, o tema de hoje são prazos. Quando a gente fala de prazo, a primeira coisa que é fundamental conhecermos é eu falei que não ia ter classificação, mas eu começo com uma classificação, né? Mas essa aqui é fundamental saber, conhecer. Nós temos três tipos de prazos, pessoal. O primeiro deles é o que a gente chama de prazo legal. Como eu já disse dezenas de vezes, mas eu sempre gosto de reforçar para que vocês aprendam pela repetição, pelo menos, que quando a gente tem ali a palavra legal, ela decorre do termo lei. Então, prazo legal é aquele prazo que está na lei. E com isso a gente já vem diretamente para o 218. Os prazos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, pessoal, a maioria, digamos aí, 80 a 90% dos prazos são prazos legais, que estão na lei. Seria absurdo pedir para vocês que vocês aprendessem todos os prazos. E é impossível isso, né? Existem livros, eu tenho um aqui na minha frente, que ele tem 150 páginas só tratando de cada um dos prazos. Então, assim, não tem mais alguns, os principais, vocês vão aprender, que é o prazo da contestação, que é 15 dias, o prazo da apelação, que são 15 dias, o prazo para o embargo de declaração. Então, são prazos que são mais corriqueiros, são mais cotidianos, acabam aprendendo naturalmente. Então, não se preocupem em aprender o quantitativo de prazo, né? Eu acho que o único deles que seria fundamental nesse momento lembrar é o da contestação, que são 15 dias. Esse daí é o que vai nortear o estudo nesse finalzinho de semestre aí no próximo semestre inteiro. Beleza? Bom, acontece que, para além da lei, em algumas situações, e o parágrafo primeiro continua, quando a lei for omissa, o juiz determinará o prazo conforme a complexidade do caso. Então, quando a gente deixa para o juiz, então é um prazo judicial, é um prazo que o juiz vai estabelecer. Então,
para memorização, ó, legal, lei, judicial, juiz, né? Legal, judicial. Então, esse é uma gama é um espaço, é um espectro que o juiz tem para poder estabelecer alguns prazos. São poucos os prazos que ficam em aberto para ele, né? Que prazos seriam esse? É quando ele determina a entrega de um objeto, é quando ele determina a, a busca e apreensão, é quando ele marca uma audiência. Então, são prazos que o juiz vai marcando, vai estabelecendo. Um rol de testemunhas, ele pode estabelecer um dia, um prazo de 20 dias, ou ele pode seguir o que está na lei. Então, alguns prazos ele vai ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade é quando a lei for omissa. Então, sempre se lembrem, a maioria dos prazos estão na lei. Quando a lei não trouxer uma regra para aquilo, é o juiz quem vai estabelecer. E a última classificação seria o prazo convencional. Convencional vem de convenção, vem de acordo, né? As partes podem convencionar. Hoje, né, no segundo mês a gente vai aprender que hoje os advogados eles podem realizar negócios processuais. A gente pode criar um calendário próprio de prazos. A gente pode combinar entre os advogados como serão os prazos do meu processo. Por isso que existe todo o prazo convencional. Quando os advogados de comum acordo pedem o adiamento de uma audiência ou quando eles protocolam um acordo. Então, são prazos com um acordo para, enfim, pedindo qualquer coisa para o juiz. Então, são os chamados prazos convencionais. Mas focando sempre que a maioria deles estão pré-definidos em lei mesmo. Bom, continuando. A gente tem alguns prazos que são importantes saber. Como eu falei, não vamos ficar decorando prazo, mas alguns são fundamentais. Um deles, o primeiro deles seria esse prazo de 48 horas, que é quando é para comparecimento. Então, quando ele quer que alguém compareça em juízo, ele terá que fazer essa intimação com uma antecedência de pelo menos 48 horas. Então, seria, por exemplo, para uma testemunha participar de uma audiência. O prazo mínimo para que ela seja intimada são 48 horas antes da audiência. Para quê? Para dar tempo da pessoa se organizar, para dar tempo da pessoa trabalhar, avisar no trabalho, enfim, se preparar para ir até o fórum. Se por acaso a intimação for com prazo inferior a 48 horas, ela não está obrigada a ir. Ela não tem a obrigação de comparecer, ok? Então, isso é uma cláusula de segurança para que as pessoas possam se organizar. Agora, entendam que esse prazo de 48 horas é apenas quanto a comparecimento, para que a pessoa esteja lá perante o juiz, beleza? Então, quando o juiz quer conversar com alguém, para que isso aconteça, deve ser com pelo menos 48 horas. Eu coloquei a testemunha como um dos exemplos, mas isso se aplica a qualquer outra situação. Se aplica ao réu, ao advogado do réu, ao autor, advogado do autor. Então, a intimação mínima é de 48 horas antes desse comparecimento. Tem que dar tempo, né? Há poucos dias, segunda-feira mesmo, eu fui ver um processo em que eu atuo, em que eu fui intimado. Presta atenção, segunda-feira foi dia 15 de junho. Eu recebi uma intimação que eu teria que comparecer a uma perícia no dia 5 de junho. Então, no dia 15, eu fui avisado que no dia 5, com 10 dias de atraso, para que eu participasse, né, de um ato processual. Então, aquilo lá eu tive que peticionar, pedir novo prazo, informar que eu não tinha sido avisado disso. Então, o judiciário ele tem muito dessas coisas. Ele programa, mas acaba furando a sua própria programação. E a gente tem que estar atento a isso, né? A esse prazo de mínimo de 48 horas, para que a gente possa
organizar a vida, né? Viajar, se preparar para ir para o teu local, ok? Bom, a segunda regra que está aí no slide para nós é o seguinte: eu acabei de falar que nós temos os prazos legais, que é o prazo que está na lei. Então, se a lei marca um prazo para nós, é aquele prazo que o juiz vai estabelecer. Quando a lei for omissa, é o prazo judicial, é o juiz que vai marcar. Só que tem essa previsão aqui. Às vezes, a lei não traz um prazo e às vezes o juiz também não fala nada. Ele fica silente, né? Fica em silêncio. Se a lei não disser nada e o juiz também não disser, o prazo é para eu apresentar em 5 dias. Então, por exemplo, o juiz dá o seguinte despacho: cite-se o réu. Ora, citação é para oferecer contestação, o prazo é de 15 dias. Então, eu sei que cite-se o réu, o prazo para contestar, mesmo que o juiz não escreveu, a lei falou, 15 dias. Agora, se o juiz der o seguinte despacho: intime o autor para que apresente a declaração do último imposto de renda para análise de eventual gratuidade da justiça. Não falou nada, não disse nada de prazo, né? Não existe nenhum prazo que para entrega de documento em juízo. Não tem nenhum prazo. Ora, se não tem nenhum prazo e o juiz também não marcou, o prazo é de 5 dias. Agora, diferente disso, se o juiz despacha assim: intime-se o autor para em 20 dias entregar a declaração de imposto de renda. Observem que nesse último exemplo, ele marcou um prazo. Ele fixou 20 dias para a entrega. Então, se o ato que o juiz quer que a parte realize tem prazo em lei, cumpra-se a lei. Se o ato que o juiz quer que a parte cumpra, se ele, juiz, fixou um prazo, cumpra-se o prazo que o juiz fixou. Agora, se a lei não mencionar e o juiz se calar, o prazo é de 5 dias. Ok? Beleza, pessoal? Isso ficou claro para vocês? Bom, o que acontece ainda? E aqui eu chamo a atenção a dois aspectos. Olha só. Aqui a grandeza foi 5 dias. Então, a grandeza que a gente está usando aqui são dias. E a segunda grandeza que são usada aqui, que é usada aqui, são horas. Então, uma ponderação que eu não lembro do autor ter falado isso, não lembro dele ter sido tão claro quanto eu vou ser agora, mas aprendam o seguinte: os prazos, as grandezas não se misturam. As grandezas não se misturam. Dia é dia, hora é hora, mês é mês. Então, eu não posso converter 48 horas em 2 dias, porque dá diferença. Então, daqui a 48 horas, quando será daqui a 48 horas? Então, será 8h15, né, do dia, deixa eu ver aqui a minha folhinha, hoje é dia 18, será, bom, vai cair num domingo, não vai dar certo isso. Então, vamos pegar aqui, que fosse segunda-feira, né, 48 horas da segunda-feira, seria terça na quarta-feira, às 8h15. Perfeito? Agora, se fosse segunda-feira, daqui a 2 dias, também seria na quarta-feira, mas até às 23h59 do dia da quarta-feira, tá? Não sei se ficou claro. Vamos pegar uma coisa mais fácil. Dias e meses. Se eu disser o seguinte: daqui a um mês, que dia será? Daqui a um mês será dia 18 de julho. Pronto, resolvido. Agora, se eu falar daqui a 30 dias, que dia será? Por coincidência, vai ser o mesmo. Agora, se eu estiver no mês de fevereiro, foi dia 18 de fevereiro, daqui a um mês, que dia será? Dia 18 de março. Agora, se eu disser 18 de fevereiro,
daqui a 30 dias, que dia será? Dia 20 de março. Mas por que a diferença? Fevereiro, como todo mundo se recorda, são apenas 28 dias. E vou mais longe. E se fosse 29? Mudaria, seria dia 19. Então, não mistura as grandezas que vai dar errado. Então, quando a lei fala 48 horas, a gente conta o prazo em horas. Quando a lei fala meses, eu conto meses. Quando ela fala dias, eu conto dias. Porque senão vai dar erro, né? Você certamente vai perder o prazo e se você for advogado, infelizmente, você está com um grande problema. Porque se o advogado perdeu o prazo, ele não tem o que fazer, não há como recuperar prazo perdido. Ocorre o que a gente vai aprender daqui a pouquinho, que é a preclusão. Ok? Beleza essa parte, pessoal? Então, não misture as grandezas. Quando a lei falar dias, são dias. Quando falar hora, contem horas. Quando falar meses, meses, anos e por aí em diante. Bom, a lei coloca para nós, o juiz marca um prazo determinado. Então, vamos pegar lá a contestação. São 15 dias. Eu não preciso protocolar no 15º dia. Eu posso protocolar antes. Então, se eu estou com a minha documentação pronta, eu já posso protocolar. Então, ontem à tarde eu estava cuidando dos meus processos, eu despachei processos já do dia 22 de junho. Né? O prazo meu era até o dia 22, eu já protocolei antes, né? Porque quando a gente protocola antes, certamente o processo vai ter uma tramitação mais rápida. Então, a gente não é obrigado a aguardar o último dia. A partir do momento que eu protocolei a documentação, está cumprido o ato, não tem como voltar. Eu sempre digo que processo é como se fossem portas, né? Cada prazo é uma porta. Quando aquela porta fechou, você não consegue mais voltar no tempo, né? Aquele ato processual se consolidou, se consumou. Aqui é a mesma coisa. Então, se você praticar o ato, né, protocolar sua petição antes do término do prazo, o seu ato é considerado cumprido. Certo ou errado, bom ou ruim, né? O que você fez está feito, não tem como voltar atrás. Por isso a importância de fazer os atos processuais com muita consciência, porque o que você protocolou perante o juiz não tem como voltar atrás, não tem como dizer, não era isso que eu queria, me arrependi, não tem como fazer isso. Fez, está feito, digamos assim. Ok? Bom, essa contagem de prazo, ela tem grande importância para nós quando a gente está tratando de dias úteis, né? Na contagem do prazo, em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, isso foi uma grande vantagem com o novo código, tá? Antigamente a gente tinha alguns problemas com dia útil, com dia não útil, hoje resolveu. Hoje é contado só os dias úteis. Então, quando fala lá 15 dias, são 15 dias úteis. Você não tem que ter preocupação com os dias considerados não úteis. O que é um dia não útil? Dia não útil é sábado, domingo e feriados. Então, nesses períodos aí, não é considerado dia útil. Férias forenses também não é considerado. Ok? O parágrafo único faz uma observação que se aplica somente aos prazos processuais. Né? O que ele quer dizer com isso? Se for, por exemplo, uma prescrição, né? A prescrição, lá no Código Civil, ela diz o seguinte, que ela ocorre vamos pegar lá, contrato de seguro, 1 ano, né? É um ano corrido. Então, seria dia 18 de junho de 2021. Daqui a 1 ano ocorreria a sua prescrição. Né? Não são dias úteis, porque aquele prazo não é um prazo processual, é um prazo de direito material. Em outras palavras, para facilitar quem está começando o estudo aí, falou de processo civil, o prazo do processo civil é contado em dias úteis. Qualquer outro prazo fora disso é contado como a gente conta outro prazo naturalmente. Beleza? Avançando. A legislação, novo código, ela
colocou ali, criou o que a gente chama de período de recesso forense, que vai dos dias 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, dá 30 dias ali para que não vão ter os prazos acontecendo. Na verdade, isso é uma forma de respeitar, né, as festas de final de ano, Natal, Ano Novo e o período de férias aí que o pessoal, a grande maioria das pessoas vão estar em férias durante esse período de janeiro ali, dezembro e janeiro, ok? Então, isso já era uma prática forense, isso já acontecia no dia a dia, né? Então, a lei simplesmente veio consolidar algo que antes já era, já estava estabelecido, né? Porque antes, o que acontecia? Só para vocês terem uma noção um pouco de história. Quando dava o mês de julho, no mês de julho, os processos paravam. Então, lá, durante todo o mês de julho, porque eram as férias escolares, os processos paravam. E a juizada acabava não ficando lá também. Pois bem, quando chegava dezembro, esse período que está aí de 20 a 20, acabava parando até mais, porque parava lá pelo dia 20 de dezembro e tocava até o dia 31 de dezembro. O processo não funcionava. E para piorar, pasmem vocês, o juiz ainda tinha 30 dias de férias. Então, eram basicamente 90 dias do ano, 3 meses do ano, que os processos não tramitavam, os processos ficavam parados. Então, a justiça era morosa, além de ser morosa naturalmente, um quarto do ano, 25% do ano, era férias forense. Agora acabou com isso. Hoje eu tenho esse período de recesso em que as coisas param, mas né, juízes, está ali, ó, ressalvadas férias individuais, os feriados instituídos por lei, aos juízes, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública. Então, eles exercerão atribuições nesse período. Então, mesmo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, existem os plantões. Então, eu vou ter juiz, vou ter promotor, todo mundo trabalhando ali, sendo assegurado a eles apenas 30 dias de férias como outro servidor, como outro trabalhador normal. Isso foi um avanço, né, que igualou as carreiras. Né? Alguns podem pensar, mas é assim mesmo? Digamos que é mais ou menos, tá? Digamos que é mais ou menos, não é tão... Então, deveria ser certinho, né? Mas a gente observa que chega lá em dezembro, tudo para mesmo. Mas melhorou, né? Antigamente parava dezembro, parava julho e paravam as férias. Hoje para só dezembro e, eventualmente, um outro juiz aí mais descompromissado que não cumpre as suas funções. Mas isso acontece em toda a profissão, né? Não tem como, não seria diferente com o Ministério Público, com a advocacia pública ou com qualquer outro cargo público. Ok? Beleza? Bom, então, muita atenção a isso. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, não teremos, então, funcionamento de processos, nenhum processo. Eles vão estar parados, inclusive, se está parado nesse período, nem mesmo audiência nós teremos durante esse período. Então, fica tudo parado, fica tudo suspenso, ok? E quando a gente chega no termo suspensão, isso me obriga a trazer uma outra classificação para vocês, né? A distinção entre suspensão e interrupção. Então, eu tenho um exemplo horrível para separar isso e explicar, mas infelizmente eu vou ter que pedir perdão a vocês, eu vou usar esse exemplo horrível, mas é o que, infelizmente, se alguém tiver um exemplo melhor aí, depois me fala que eu mudo, não uso mais. Mas o exemplo que eu tenho é o seguinte, suspensão. Quando acontece a suspensão, o prazo vai ser restituído pelo que faltava. Então, vamos pensar o seguinte, suspensão. Contestação. Qual é o meu prazo? 15 dias. Então, foi lá, né, passou 1, 2, 3, 4, 5, no nono dia, né, nono dia, lá no nono dia do meu prazo, no nono dia do meu prazo, ocorreu lá uma situação que causa a suspensão do processo, que seria, por exemplo, ali, a perda da capacidade processual de uma das partes ou a morte de uma das partes. Então lá no nono dia do meu prazo, vamos pegar lá que o advogado, né, faleceu. Então,
9 dias, o advogado faleceu, o juiz suspende o processo para que um novo advogado seja constituído, ok? O novo advogado foi constituído, ele assume o processo. Ele assumindo o processo, quantos dias faltarão para ele terminar o prazo? 6 dias. Por quê? 9 já tinha computado, o processo suspendeu, vamos lá, faltam apenas 6 dias. Então, o prazo é retomado a partir da sua complementação. Isso é lá na suspensão, beleza? Bom, e na interrupção? Na interrupção, o prazo ele será contado do zero. Como assim contado do zero? Vou fazer aqui. Ó. Na interrupção, então, eu tenho 9 dias. Né? E eu tenho lá uma causa interruptiva da minha, do meu ato. São poucos os prazos de interrupção, tá? Bem poucos mesmo. Então, você tem lá a interrupção do prazo, interrompeu, parou, né? Acabou com tudo. Quando, por exemplo, o advogado não foi validamente intimado, a intimação não foi válida. Foi válida, vai ter que interromper o prazo. Quando interrompeu o prazo, e o advogado agora foi de fato intimado, quantos dias ele terá para praticar o ato? 15 dias. Porque na interrupção, a contagem do prazo começa do zero. E qual é o exemplo horrível que eu tenho? Me perdoem aí se alguém passou por isso. Desculpa, né? Mas é o aborto. Quando eu tenho a interrupção da gravidez. Né? Quando ocorre a interrupção da gravidez, para você lembrar aí na hora do desespero numa prova, na interrupção da gravidez, o que acontece? Vai precisar, né, fazer novamente a inseminação do óvulo. Tem que começar tudo da estaca zero. Não tem como retomar a gestação. Vou retomar a partir do segundo mês. Isso não existe. Então, para a gente poder lembrar aí na vida, suspensão, o prazo continua da onde parou e na interrupção ele vai começar a sua contagem do zero. Perfeito? Essa distinção ela é muito importante, né? Basicamente para você se lembrar que quando há suspensão do prazo, vai continuar de onde parou. Então, um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar que no dia 18 de dezembro, você foi intimado. Então, dia 19 é o dia 1. A gente acabou de aprender, né, que dia que dia 20 de dezembro, é período de suspensão dos prazos processuais. Então, dia 18 a gente foi intimado, dia 19 era dia útil, contei 1. Então, dia 20 de janeiro, inclusive, é recesso. Então, no dia 21 de janeiro, se for dia útil, é meu dia 2. Dia 22, se for dia útil, é dia 3. E assim vai. Eu tenho que contar mais quantos dias? Mais 14 dias úteis. Só que vejam, começou lá em 18 de dezembro, vai acabar lá pelo dia 10, 12 de fevereiro. Mas por quê? Porque no meio desse prazo eu tive lá uma suspensão. Quando há suspensão do prazo, eu paro onde eu contei e continuo pelo prazo que restava. Ok, pessoal? Ficou claro isso, a distinção entre suspensão e interrupção? Mais uma vez, peço desculpa pelo exemplo, mas é o que melhor pode retratar essa situação. Ok? Avançando mais uma vez. Nós temos ainda a chamada Semana da Conciliação, que também é uma causa suspensiva. Suspende-se os prazos de execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo os tribunais com antecedência especificar a duração dos trabalhos. Então, nós temos aí já instituída a Semana Nacional da Conciliação, que não me lembro qual é o período, salvo engano, é mês de não vou chutar porque eu vou errar, né? Então, tem um mês aí que é um período que coloca uma semana de conciliação. É uma semana que vai
para tudo, né, para chamar as partes para fazerem acordos. Ano passado, a gente teve no Sesumar, né, nas clínicas, foi uma atuação muito boa. Fizemos lá centenas de acordos, pelo menos tentativas de acordo, e foi bem bacana, foi bem bacana. Isso é bom porque para as partes é um processo a menos. E para o estagiário é um contato, para o aluno é um contato com a realidade. Então, a gente teve isso nesse período, o prazo processual ele fica parado, fica suspenso. E quando acaba a semana de conciliação, ele é retomado de onde parou. Beleza? Bom, a terceira classificação que eu passo para vocês, mas que é fundamental saber, que é o chamado prazos, que o código, o autor chama de peremptório e prazo dilatório. São nomes muito feios, né? E eu gosto de começar pelo prazo dilatório. Dilatório vem da palavra, me lembra pelo menos a palavra dilatação, né, que a gente aprendeu lá na física, lá no primeiro ano do ensino médio. Dilatação é uma característica física de um corpo, né, que permite a sua expansão, permite a sua ampliação. Então, prazo dilatório é o prazo que pode ser alterado pelo juiz ou pelas partes. Seria, por exemplo, uma audiência. É marcado quando de acordo com a agenda do juiz. A entrega de um documento é o juiz quem fixa. Rol de testemunhas, o juiz pode marcar o prazo que ele quiser autorizar as partes. O prazo peremptório, ele diz o seguinte, é um prazo que não pode ser alterado. Peremptório é um prazo só, é aquele prazo e aquele prazo não muda. Né? Hoje, um prazo peremptório seria o prazo de um recurso, apelação, 15 dias e ponto final. Esse prazo não será modificado em hipótese alguma. Contestação, 15 dias. Só que o que aconteceu? O novo código de processo civil, ele trouxe a possibilidade de que o juiz ele altere os prazos, desde que haja uma anuência das partes. Olha o que diz o parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem a anuência das partes. Então, hoje, na verdade, a lei permite que o prazo peremptório também seja alterado, desde que as partes concordem. Né? Então, o prazo peremptório pode ser reduzido, desde que as partes concordam. Então, isso foi ruim para o aspecto doutrinário da disciplina do processo civil. Antigamente, até 2014, eu era claro nas minhas aulas. Dilatório muda, peremptório não muda. Hoje eu não posso mais dizer isso. Hoje mesmo o peremptório muda, desde que as partes concordem, desde que as partes anuam a essa redução de prazo, ok? Mas grava aí, né, dilatório pode ser alterado, pode ser reduzido, pode ser ampliado, de acordo com a vontade do juiz, ou mesmo das partes. Por sua vez, o peremptório não pode ser alterado, a não ser que as partes concordem. Acho que aí fica uma forma de estar lembrando isso, ok? Bom, ainda quanto a prazos, a lei traz essa preocupação aqui, que é a dificuldade de transporte. Ensinar isso aqui no sul do país é até difícil, porque vocês não conseguem entender o que é dificuldade de transporte. Agora, se você for lá para o norte do país, né, para o Amazonas, ano passado eu trouxe uma palestra de uma juíza para os alunos, que muito boa palestra, muito boa mesmo. Vê se no segundo semestre eu marco com ela para ela dar uma aula online para vocês. É uma juíza ali de Colorado, em que ela trouxe fotos de quando ela trabalhou, acho que no Pará, do barco em que ela morava. Né? Não estou exagerando, não. Ela morava no barco.
né, uma chalana. Eles andavam lá os rios, fazendo os acordos, atendendo os processos. É uma experiência fantástica que ela viveu. Então, lá você ia ver o que é dificuldade de transporte. Então, quando você tem dificuldade de transporte, isso para todo mundo, para as partes, até para os juízes, os prazos podem ser prorrogados por até 2 meses. Okay? Então, é somente para esse tipo de região. Então, para a gente dar foco no estudo. Prazo peremptório não muda. Prazo dilatório não muda. Agora, se nós estamos numa comarca de difícil transporte, aí não, essa regra não entra muito em jogo. Aí os prazos podem ser alterados por até 2 meses para permitir que as partes de fato viabilizem o contraditório. Até acho que 2 meses é muito, mas a lei fixa esse prazo e há que ser respeitado. Outra situação é a situação de calamidade pública. Então, o limite previsto no CAPT para a prorrogação de prazo poderá ser ainda maior em calamidade pública. Então, o que é uma calamidade pública? É uma enchente, né? Trago aí 2 fotos de enchente para que vocês consigam ver, né? Principalmente essa segunda foto aqui. Então, acho que ela está bem mais nítida. Então, a, a estrada desapareceu, né? A ponte ela ficou aqui totalmente, digamos assim, praticamente submersa. Então, não há como. A última preocupação que a população vai ter é com o processo. O cara está preocupado em salvar a vida, preocupado em se alimentar. Então, acho justo, né, que aí o juiz vai ter o bom senso de ver quando que os processos poderão ser retomados, quando que os prazos vão poder acontecer, né, quando que a pessoa vai ter cabeça para contestar o processo. Então, é nesse sentido aí que a lei permite, em casos extremos, a prorrogação de prazos processuais. Acho uma coisa muito óbvia, muito lógica que isso aconteça. Beleza? Lá Brumadinho, né? Você acha que lá na região de Brumadinho alguém está muito preocupado com o processo? O pessoal está preocupado com a vida das pessoas, né? Depois que passou a tragédia, depois que encerrou, sim. Aí nós estamos preocupados em buscar as indenizações contra os responsáveis lá no caso de Brumadinho. Mas enchente, né? Se houve uma enchente, quem que é culpado pela enchente? É processar Deus? Aí não tem nem lógica. Mas realmente os processos vão estar parados nesse período e o juiz daí é que vai definir qual o prazo para cumprimento dos atos processuais. Ok? Bom, visto esse aspecto inicial aí, a gente tem que continuar trabalhando, aprendendo agora um pouco sobre preclusão. Está lá no 223. Decorrido o prazo, extingue o direito de praticar o ato ou emendar o ato, independente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que é justa causa. Muita coisa, pouco resultado. Gostaria que anotassem o seguinte: preclusão. Eu podia ter colocado ali, acabei me esquecendo. Preclusão é a perda da oportunidade, para quem quiser anotar, vou ditando, né? Preclusão é a perda da oportunidade da realização de um ato processual. É a perda da oportunidade da realização de um ato processual, vírgula, que pode ocorrer principalmente pelo decurso do prazo. Então, perda da oportunidade da prática de um ato processual, que ocorre principalmente pelo decurso, pelo encerramento, pelo cumprimento de um prazo. Então, como assim? Está lá, né? Preclusão, você tem 15 dias para poder praticar o ato, né? Se em 15 dias você não cumprir o ato, houve a preclusão, você não vai poder. Por exemplo, contestação. 15 dias para contestar. Se em 15 dias você não contestou, você perdeu a oportunidade da prática de um ato processual pelo decurso do tempo. Acabou. Então, não contestou, a partir dali você é revel. Outro exemplo, apelação. Você tem 15 dias para apelar. Não apelou, acabou. Né? Você houve lá o efeito da coisa julgada, ocorreu a
coisa julgada. Não há recurso, coisa julgada. Então, essa é a preclusão. Mas ela acontece só pelo tempo? Não, a gente também tem o que se chama de preclusão consumativa, que é quando você consuma o ato. Lembra lá no começo da aula, né, quando eu falei para vocês a questão do prazo cumprido, né, aqui, que a gente pode cumprir antes do término? Então, eu tenho 15 dias para contestar. Contestei no 10º dia. Ora, se eu contestei no 10º dia, eu cumpri o ato. Ora, então, ocorreu a chamada preclusão consumativa, porque eu consumei o ato. Eu não vou poder mais mudar aquilo. Então, eu tinha 15 dias para contestar. Contestei no 10º dia. Aí lembrei que faltou alguma coisa. Pois é, era melhor não ter lembrado, porque você não vai poder colocar na sua petição, não vai ter como colocar. Você perdeu, ok? Então, essa é a classificação que nós temos da consumação, que é quando você, de fato, praticou o ato e não tem como retomar, ok? Professor, deixa eu ver caiu a hora. Se eu posso repetir o conceito? Posso. Preclusão é a perda da oportunidade. Preclusão é a perda da oportunidade de um ato processual. Eu vou escrever aqui no chat, ó, fica até mais fácil para todo mundo. Perda da oportunidade da realização do ato processual pelo decurso tempo. Ok? Com uma versão um pouco mais simples aí, tá aí o conceito de preclusão para vocês. Ok? Então, recapitulando, preclusão temporal é pelo tempo, preclusão consumativa é quando eu cumpro o ato, e dilatória é quando... dilatório foi a pergunta que fizeram aqui. Tá? O que é prazo dilatório, pessoal? Prazo dilatório é prazo que pode ser alterado. Ok? E prazo peremptório não pode ser alterado, a não ser que as partes concordem com o juiz. Okay? Então, prazo dilatório, as partes podem mudar, e prazo peremptório não muda, a não ser que o juiz queira e as partes concordem. Ok? Beleza? Avançando, então. Preclusão temporal, preclusão consumativa, e agora nós temos a preclusão lógica. Como o próprio nome diz, lógica, quando a lógica está ali resolvida. Vamos pegar lá, mais uma vez, a sentença. O juiz me condenou a pagar 10 mil reais. Eu vou lá e efetuo o pagamento dos 10 mil reais. Aí, no dia seguinte, eu quero apelar. Ué, mas espera um pouquinho. Se você concordou com a sentença, se você pagou a sentença, o que agora você vai querer discutir? Então, houve a preclusão lógica. Você praticou um ato processual contrário àquilo que você queria fazer. Então, pela lógica, você não tem mais interesse em cumprir aquele ato processual. Então, ficou assim, você sinaliza para o juiz que você não tem interesse na prática daquele ato. Então, se você sinalizou nesse sentido, então houve a preclusão lógica. Das três, aqui você tem que saber essa daqui. Ó. Essa é a principal, porque é isso que acontece na maioria das vezes. É pelo decurso do tempo, prazo, perdeu o prazo. Até de uma forma mais resumida, na maioria das vezes, preclusão é perda de prazo. Pronto. Preclusão é perda de prazo. Conceito muito mais simplório, né? Um conceito simplista, porque não é só pelo decurso de prazo. Mas se você conseguir aprender que preclusão é a perda do prazo, nossa senhora, já foi um avanço assim imenso. Perfeito? E como eu disse a vocês, para o advogado, o tal do prazo é assim, é fatal. E o juiz só vai poder
prorrogar um prazo, reabrir um prazo, se a parte demonstrar o tal da justa causa. Então, existe a possibilidade de você perder o prazo, mas você mostrar que você houve uma justa causa. Então, o que é uma justa causa? Considera justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Exemplo, você está indo para uma audiência. No caminho da audiência, você se acidenta, bateu o carro. Isso é uma justa causa. Você não vai conseguir chegar até lá. O que é uma justa causa? Você ficou doente no dia do processo. Só que assim, qual que é o problema disso, pessoal? Justa causa, vocês podem ver que ele é um conceito amplo, é um conceito aberto. Justa causa, então você não pode praticar o ato por si ou por mandatário. Tem que ser um evento, pessoal, imprevisto, tá? Justa causa é um evento imprevisto. Só que o que eu sempre digo é o seguinte: o maior problema é a gente depender de pessoas. E aqui você vai ficar dependendo de pessoas. Vou colocar duas situações. A primeira delas foi a seguinte: eu atuava em um processo e eu era advogado do réu. Então eu fui, desculpa, eu era advogado do autor. Eu fui, ajuizei a ação, começou o processo, aí o réu foi citado para apresentar a contestação. Na contestação, o advogado encarregado da contestação, ele perdeu o prazo, né? Ele protocolou lá no 18º, 20º dia, são só 15, então teria ocorrido a preclusão temporal, e ele justificou para o juiz que estava protocolando a contestação em atraso, porque ele sofreu um infarto. E era verdade, naquele caso concreto, ele era até meu companheiro, jogamos golfe junto algumas vezes, até visitei ele no hospital, mas amizade é amizade, negócios bastante separados. Quando eu peguei a contestação dele, eu observei que a procuração tinha mais 3 ou 4 colegas advogados. E aí eu peticionei para o juiz, falei, excelência, entendo que o réu não tem direito a apresentar a contestação porque a justa causa não se justifica. Porque no escritório dele, na procuração, tinha aí mais 4 advogados que não ficaram doentes e poderiam ter feito a contestação. Ele até me ligou, falou, Paulo André, você sabe que no escritório só eu faço processo civil. Perdi o amigo, né? Mas disse para ele, tudo bem, mas quando as pessoas terminam a faculdade, são advogados, o advogado é para atuar em qualquer área, em qualquer lugar do Brasil. Então, sinto muito, mas vocês perderam, o escritório de vocês perdeu o prazo. Né? Perdi o amigo também, mas pelo menos meu cliente não perdeu o processo. Então, vejam, justa causa depende muito da análise do juiz. No caso concreto, o juiz foi para o meu lado. Ele acabou acatando, acabou entendendo que realmente não se justificava que outros advogados poderiam ter feito aquela defesa. Mas fica muito a critério. Então, eu sempre falo para os meus alunos, tomem cuidado, se programem direitinho, porque perder prazo, depois alegar justa causa, é muito perigoso. Né? Então, olha lá, verificada a justa causa, o juiz permitirá a parte a prática do ato no prazo que ele, juiz, assinalar. Então, justa causa, eu sempre digo, depende da vontade do juiz. E hoje em dia, né, você tem, os entendimentos são muito diferentes. Então, cuidado, cuidado. Né? Cumpram o prazo de acordo com aquilo que a lei sempre estabelece, a melhor coisa, se programem, não deixem para a última hora. Está mais com processo eletrônico, o sistema cai, a internet dá pau, para dizer assim na linguagem popular, então cuidado, ok? Bom, avançando ainda, a gente precisa entender um pouco agora da contagem dos prazos processuais. Salvo disposição em contrário, os prazos são contados excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento. Esqueci que eu não devia ter colocado esse artigo aqui. Esse artigo aqui é um inferno na minha vida. O aluno se atrapalha muito com isso aqui. Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer agora. Contagem de prazo é uma coisa muito simples. E esse artigo ele dá um nó na cabeça da pessoa. Esqueçam esse artigo aí. Esqueçam. Não presta atenção no que está escrito nele, não. Pensa comigo. Desde que a gente é criança, a mãe da gente ensina a gente a contar prazo. Então, vamos fazer uma contagem de prazo agora.
daqui a... É que hoje é uma quinta-feira, atrapalha muito com os dias. Vamos lá, daqui a 2 dias, que dia será? Né? Hoje é quinta. Daqui a 2 dias, que dia será? Bom, quinta, né? Eu conto sexta e sábado. Daqui a 2 dias, que dia será? Daqui a 2 dias será sábado. Daqui a 15 dias, que dia será? Né? Eu vou contar sexta. Então, quando a gente faz contagem de prazo, pessoal, a gente sempre começa a contagem de prazo pelo dia seguinte. Né? Eu sempre excluo o primeiro dia. Eu sempre excluo o dia de hoje e sempre coloco o dia do final. Então, esse artigo ele confunde um pouco a cabeça de vocês. Eu sempre digo o seguinte, prazo. A gente conta prazo do jeito que a gente aprendeu. Do jeito que a gente aprendeu. A única diferença é que a gente agora só conta dias úteis. O resto permanece tudo igual. Né? O aluno depois, na hora desse negócio de incluir um dia e excluir o outro, ele sempre acaba se atrapalhando. Ok? Então, entendam. Prazo é uma coisa os dias úteis. Ok? Então, o grande foco para nós é o dia útil. O meu prazo ele só começa em um dia útil. Como assim só começa em um dia útil? Bom, então, amanhã é dia 19. Então, vamos imaginar que amanhã, segundo o nosso calendário atual, amanhã, dia 19, o réu seja citado. O réu seja citado. Dia 20 é sábado. Eu conto o prazo? Não, porque não é dia útil. Domingo, eu conto? Não, porque não é dia útil. Começo a contar o meu prazo na segunda-feira. Então, dia 22 é o meu dia 1. É o meu primeiro dia de contagem de prazo. Aí eu conto 22, 23, 24, 25, dia 26 será o quinto dia. Conto 27? Não. Conto 28? Não, porque é sábado e domingo. Então, daí dia 29 vai ser o meu sexto dia e assim vai, né? E assim por diante. Então, eu só conto os dias úteis e o começo da minha contagem também será sempre em dia útil. Vencimento. Se o último dia de um prazo for um sábado ou um domingo, sem problema, como conta de banco, eu só pago na segunda-feira. Eu posso protocolar só na segunda-feira, ok? Então, resumindo, os dias eu conto só os dias úteis, só começo a contagem em dia útil e só termino a contagem também em dia útil, ok? Bom, a legislação ela trouxe aí uma previsão para nós também, que são alguns problemas que podem acontecer. Então, nós temos lá, vamos começar aqui pelo problema no sistema. Então, você tem que protocolar sua petição, mas naquele dia o sistema não funcionou. Cuidado, o sistema do fórum, não a internet do seu escritório. A internet do seu escritório, se der problema, você tem que se virar e buscar uma internet que funcione. Né? Agora, se for um problema no sistema do fórum, isso acontece de vez em quando, se for um sistema no fórum, o prazo daí ele será prorrogado. Hoje está muito tranquilo essa contagem de prazo, porque o próprio sistema informa isso para nós lá. Você abre o sistema do advogado, o ProJude, vocês vão aprender isso mais à frente ainda. Quando você abre lá o ProJude, que é o sistema do Paraná, o prazo está lá contado certinho, bonitinho, para você não ter nem que sofrer. Você sabe qual é o prazo que está lá escrito. Mas é importante saber as regras de contagem, porque uma hora, né, alguém pode programar o sistema errado e você perder prazo e aí está feito o problema. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, se o sistema deu problema, não sofra. Esse prazo ele será prorrogado, você terá lá a compensação desse prazo. Agora, se for um prazo que você tem que protocolar, levar um documento no fórum, entregar lá um documento no fórum, aí você tem que respeitar o fórum. O fórum, hoje,
ele tem expediente até às 18 horas. Então, você tem que protocolar até às 18. Lembra? A gente aprendeu que os atos processuais são até às 20, mas para prazo que tem que ser cumprido no fórum, você tem que levar dentro do horário do expediente. Pois bem, aconteceu uma vez, 2 vezes eu me lembro aqui em Maringá, uma vez houve uma denúncia de uma suspeita de bomba no fórum. Cheguei lá, era umas 3 da tarde, fui chegando no fórum, vi ali um monte de gente fora ali, olhando, falei, gente, o que aconteceu? Ah, mandaram evacuar o fórum porque tinha uma suspeita de bomba. O que vocês estão fazendo aqui? A gente está vendo o que vai acontecer. Falei, rapaz, eu vou embora, vai que seja verdade esse negócio. Então, o brasileiro é muito curioso, ele gosta de ficar lá para ver o fervo, né? Mas naquele dia, como o fórum fechou mais cedo, né, 3 horas da tarde acabou o expediente, fomos todo mundo para casa, aquele prazo que se encerrava naquele dia foi prorrogado para o próximo dia útil. Ok? Não me lembro que dia da semana era, mas se fosse numa sexta-feira, ficaria prorrogado para segunda a entrega da petição. Então, se o fórum fechar antes do horário, o prazo é devolvido, é restituído ao advogado. E não é restituído pelo prazo que faltava, tá? É restituído por um dia completo. Perfeito? Outra vez me lembro que houve um tremor, né, no fórum, o fórum tremeu também, fechou mais cedo o fórum, e aí os advogados não podem ser prejudicados, não são advogados, são as partes, não podem ser prejudicadas, e o prazo daí é restituído para eles. Beleza? Ok? Então, lembrando, a contagem é feita em dia útil para começar e para terminar o prazo também. Se fechar antes da hora problema no sistema, o prazo ele é restituído, ele é prorrogado. Ok? Bom, nós temos ainda a renúncia. Então, lembra que eu falei que a gente pode protocolar o documento antes de vencido o prazo? Então, você pode também renunciar a um prazo. Você pode dizer, não quero protocolar a apelação, desisto do protocolo da apelação. Então, você pode ir lá peticionar no processo dizendo que não quer, que não tem interesse naquele prazo. Você tem que se manifestar a respeito disso. Então, o juiz dá lá o prazo para você, 15 dias para apresentar testemunhas, e você não quer apresentar testemunhas, você vai lá e peticiona, excelência, desisto do prazo, eu não quero apresentar testemunhas. Então, você pode renunciar. Então, a renúncia tem que ser expressa. Você tem que falar mesmo lá que não quer aquele prazo, desistir daquele prazo. Ok? Então, você pode expressamente falar que não vai utilizar aquele prazo. Por que alguém faria isso? Para que o processo tramitasse de forma mais rápida, para que a gente ganhasse maior agilidade na tramitação processual. Ok? Bom, aqui temos um assunto bem interessante agora, que são os litisconsortes. A gente já aprendeu, né, que litisconsorte é quando eu tenho mais de um autor ou mais de um réu no processo. Então, eu vou ter lá 2 ou 3 réus em um processo. Isso aqui no código anterior era bem sossegado de aprender também, que era lá, o prazo ele era prazo em dobro. Então, sempre que eu tinha lá vários réus no meu processo, o prazo ele era sempre dobrado, dobrava o prazo. Então, se você tinha 15 dias, o prazo dobrava, você ia para 30 dias. Hoje, cuidado com essa regra hoje, tá? Então, hoje, para que ocorra a dobra do prazo, tem uma série de requisitos. Então, dificilmente o prazo vai dobrar, mas só vai dobrar nas seguintes condições. Então, o prazo dobra se forem litisconsortes. Essa é a primeira observação. Se esses litisconsortes tiverem diferentes procuradores. Então, tenho lá réu A e réu B. O réu A tem o advogado X e o réu B tem o advogado Y. Então, são litisconsortes com advogados diferentes, de escritório de advocacia distintos. Então, cada um tem seu próprio endereço. Tá? Então, não pode ser
dois advogados do mesmo escritório, tem que ser advogados de escritórios diferentes. Terão os prazos contados em dobro. Então, vejam, 3 condições. Tem que ser litisconsortes, tem que ser advogados diferentes de escritórios diferentes. Nesse caso, o prazo será dobrado. Ok? Bom, por óbvio, né, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo 2 réus, for feita uma defesa só para os 2. Né? Se um deles só for fazer a defesa, também não vai dobrar o prazo. Agora, o mais interessante é isso aqui, ó. Essa regra não se aplica a processos eletrônicos. Isso aqui é fundamental. Na prova do semestre passado, o pessoal se atrapalhou com esse negócio aqui. O prazo só vai dobrar se for processo físico. No processo eletrônico não tem necessidade. Então vamos entender isso, a lógica disso aqui. Vejam, o que acontece? No processo físico, todo mundo vê o processo ao mesmo tempo, não tem por que dobrar o prazo. Agora, no processo, desculpa, eu falei físico, né? No processo eletrônico. No processo eletrônico, não tem por que aumentar o prazo, porque no processo eletrônico, é só abrir, cada um abre o seu computador, todo mundo vê o processo ao mesmo tempo. Agora, no processo físico, isso não é possível, eu só tenho um processo. Então, se eu tenho lá várias defesas para serem feitas, é natural que esses advogados vão ter que combinar entre si para ter acesso ao processo, poder pegar o processo, analisar os documentos. Então, no processo físico, o prazo vai dobrar. No processo eletrônico, o prazo não vai dobrar para os litisconsortes, ok? Então, nesse caso aí, não vai dobrar os prazos. Beleza, pessoal? Claro isso? Então, para que haja dobra, primeiro, não pode ser processo eletrônico, tem que ser processo físico. Tem que ser 2, 3, 4, 5 réus com advogados diferentes de endereços diferentes, ok? Nós podemos até ter, vamos colocar aqui um advogado C, né, com mais um réu, ó, com o mesmo advogado que o B. Ok, preencheu. São pelo menos dois réus com advogados diferentes, ok? Ou melhor, são pelo menos 2 advogados desses vários réus aqui, só que eles têm que ser de escritórios diferentes para que o prazo dobre. Senão ficava fácil, eu contrato um escritório lá com 4, 5 advogados, pego a procuração, o nome de todos eles e o prazo sempre seria dobrado. E não é essa, o propósito não é esse, né? A ideia da lei não é essa. Ok? Belezinha? Bom, a gente já aprendeu que a gente não conta os dias úteis, ou melhor, a gente só conta os dias úteis. Mas quando começa a contagem desse prazo? Bom, a contagem desse prazo, ele começa a partir da intimação. Então, todo mundo será citado ou intimado. Prazo para parte, para todo mundo, a partir da intimação. Só que a gente faz essa contagem, olha que interessante isso aqui, ó, a partir da data da juntada ao processo. Então, se eu tenho processos em que não começa com uma audiência, se o processo não começa com audiência, então as partes serão citadas para apresentar a sua contestação. Esse prazo é contado a partir de quando? Da data em que volta o aviso de recebimento do correio. Então, se é feito pelo correio, tem aquele documento onde a pessoa assina lá para o carteiro, informando que recebeu a citação. Ou, se for por oficial de justiça, da data da juntada do mandado ao processo. Cuidado, não é do dia que a pessoa recebeu a carta, não é do dia que a pessoa recebeu o documento do oficial, é do dia que foi anexado ao processo. Isso faz diferença? Claro que faz. Principalmente no caso do oficial. Às vezes o oficial faz a citação numa quarta-feira e só leva o documento no fórum, daria 15 dias. Só vai contar a partir da data da juntada. Perfeito? Isso é fundamental lembrar.
contado a partir da data da juntada. Bom, a pessoa pode no fórum olhar o seu processo? Lembra do processo público? Pode. Olha só, se a pessoa for ao fórum olhar o seu processo e ele ainda não tivesse sido citado, ele é considerado citado ou intimado do momento em que ele olhou o processo. Então, eu estou sabendo que eu estou sendo processado hoje. Resolvo ir lá no balcão do fórum para tentar entender como é que é isso aí. Eu não tenho advogado, não sou advogado, não entendo nada de direito. Eu vou lá perguntar, né, se é verdade que eu estou sendo processado. Verdade. O escrivão fala, é verdade, sim, tem aqui um processo contra o senhor. Então, o senhor já está sabendo, então nupcial não vai nem precisar de procurar em casa. Eu já estou intimando o senhor aqui, citando o senhor aqui nesse momento. Então, é contado da data, isso é uma coisa óbvia, da data em que a pessoa teve acesso ao processo lá no balcão do fórum. E se for processo eletrônico? Bom, o processo eletrônico é do dia que a pessoa consultou o processo eletrônico. Então, você consulta o processo hoje, né? É contado quando? A partir do dia seguinte à consulta. Você consulta hoje, começa a contar o seu prazo amanhã. Ok? Dessas regras, essas duas aqui são as mais importantes. Essas duas são as que mais acontecem aqui, lembrando para processos em que eu não tenho audiência. Ok? Porque se eu tiver audiência, eu vou ver daqui a pouquinho que a contagem é diferente. Beleza? Avançando mais um pouco. Quando eu tenho um diário eletrônico, essa intimação aqui é mais para os advogados, né? Então, os advogados que não são intimados pelo processo eletrônico, que hoje é bem pouco, né? Hoje praticamente, hoje não, todos os estados hoje têm processo eletrônico, cada um com a sua plataforma. Mas quando eu não tenho o processo eletrônico, a lei ainda prevê o diário da justiça eletrônico. Ele existe ainda, né? Todos os prazos que são publicados, eles também estão lá no diário da justiça eletrônico. Antigamente era impresso, hoje não, hoje é só, no Paraná pelo menos, nós só temos o processo eletrônico, ok? Bom, da carga do processo, que é processo físico, se o advogado for lá também e pegar o processo fisicamente, o prazo começa a contar para ele. Mas o que interessa mais é isso aqui, ó. Cadê aqui? Isso aqui, isso aqui que é importante, ó. Quando eu tenho vários réus. Quando eu tenho vários réus, o prazo de contagem começa a partir da última, né? A partir da última data. Então, como é que é isso? Eu tenho 3 réus, né? Eu vou mandar a carta para um, carta para o outro e carta para o outro. É óbvio que essas cartas vão voltar em dias diferentes e serão anexadas em dias diferentes. Então, óbvio que pode acontecer de vir no dia igual, mas vamos imaginar que cada uma foi juntada ao processo em um dia. Uma foi juntada em 8 de junho, outra dia 15 e outra dia 17 de junho, juntadas nessas datas. Então, o prazo para todo mundo contestar é de 15 dias úteis. Mas quando eu começo a contagem, bom, foi juntado o dia 17, é a última juntada. Então, eu conto o dia do começo? Não conto, eu conto a partir do dia seguinte. Então, dia 18 é o meu dia 1. Né? 19 é dia 2. Bom, cadê aqui? 20 é sábado, 21 é domingo, então dia 23, que é segunda-feira, será o meu terceiro dia útil, e assim vai sucessivamente. Então, o que você tem que gravar disso aqui? Estar começando o prazo para a sua contestação. Ok? Beleza, pessoal? Havendo mais de um intimado, aqui é a intimação, tá? Aqui é a intimação, cada um é contado o seu prazo separadamente. Então, se o advogado é intimado para apresentar testemunha numa data e o outro advogado
é feito em outra data, é contado individualmente. Mas assim, o que importa para vocês gravarem, eu quero que isso que eu sei que vocês aprendessem mesmo, são essas regras aqui, ó. Isso aqui, eu preciso que vocês aprendam isso aqui. Isso aqui é fundamental. E Professor, uma pergunta. essa parte aqui. Essas duas regras são as mais... Oi, É, pode falar. no caso, esse último prazo, se são vários réus, no caso o processo ele segue a mesma data ou segue data independente para cada réu? Sempre a mesma data, o processo é um só. Por isso que eles têm que andar em conjunto. Por isso que eu espero o último ser citado, a juntada do último documento, para daí começar a contagem para todo mundo igual. Então é Se não, uma processo, contagem só. no caso, se não achar um réu, o processo não anda. Se não achar um réu, o processo não anda. O processo fica parado. Entendi. Lembra do contraditório e ampla defesa? Uhum. Todo mundo tem direito ao contraditório e ampla defesa. Então, é necessário que todo mundo seja citado. Por isso é que, às vezes, os processos ficam muito parados, atrasa demais o processo. Ok? Entendi. Claro isso? Claro. Obrigado. Beleza? Nada. Avançando, então. Preciso que vocês aprendam essas duas regras que são as mais importantes. E como foi feita a pergunta aí, bem colocado, e se não citar o réu? Enquanto não cita todo mundo, o processo fica parado. Então, quanto mais réus tem no processo, maior é a chance do processo não andar, não tramitar. Beleza? Concluindo a nossa explicação aqui. Quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela parte, né, ou por quem de conforme participa do processo, sem intermediação de advogado, o dia do começo corresponderá à data em que se der a comunicação. Então, se por acaso, vamos dizer assim, aqui eu sempre falo para vocês, quando a gente fala parte, estou falando advogado da parte. Aqui não é o advogado da parte, aqui é a parte. Ele é quem tem que fazer. Então, se, por exemplo, ele tem que entregar a criança, uma busca e apreensão de menor. Então, o juiz determine que o pai devolva a criança para a mãe. Ele fala, devolva a criança em 24 horas. O oficial vai lá, entrega o mandado para ele, vai esperar juntar o mandado no fórum? Não vai precisar juntar, não. Quando é a própria parte, é da data que ela recebeu a documentação. Acho que fica mais fácil de você lembrar assim, né? Quando a parte tiver que fazer o ato, o que é raríssimo, via de regra o juiz intima os advogados, quando é a parte que tem que fazer o ato, ou quando é terceiro que tem que fazer o ato, é da data da intimação. Vamos pegar outro exemplo aqui. O juiz determina que o gerente do banco forneça os extratos bancários em 5 dias. Então, não tem que esperar o documento voltar no processo para começar a contagem. Como foi o gerente do banco, que era um terceiro alheio ao processo, ele vai ter que cumprir esse prazo no período que o mandado contou, da data que ele assinou, não tem que esperar o documento voltar para o cartório, não. Ok? Tá? Me lembro bem, quando eu estava na Secretaria de Educação do município, que eu era lá o diretor-geral, mandado de segurança para creche. Então, a gente determinava que a gente matriculasse a criança em 5 dias. Então, eu não tinha que esperar aquele documento voltar para o processo. Eu tinha que cumprir o ato naquele período em que ele marcou. Ou lá, porque eu era intimado na qualidade de gestor da educação. Não era intimado na qualidade de advogado, de parte, de nada. Então, eu tinha que cumprir o ato naquele período que foi pré-determinado. Ok? Então, pessoal, esse aí é a nossa contagem de prazos.
Eu vou ver se eu consigo aí para a gente preparar para a próxima segunda-feira ou para a próxima quinta, se eu consigo montar alguns exercícios de prazo para a gente tentar resolver juntos aqui, para vocês entenderem essa aplicação de prazos mais na realidade aí de vocês, ok? Bom, pessoal, basicamente, esse era o que eu tinha preparado para falar para vocês hoje sobre prazos. Não é difícil, ok? É bem tranquilo. Parece que é muita regra, muita informação, mas eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês, para a gente fazer. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Tá bom? Hoje eu não coloquei nenhum exercício no Forms, porque eu sei a dificuldade que seria para fazer alguma coisa sem a gente ter tentado junto aqui antes. Beleza? Era isso então, pessoal. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, fica liberado aí para ir para lá apresentar o nosso resumo, ok? Eu tenho lido os resumos e tenho observado que alguns de vocês têm feito lá recorta-cola. Né? O que é o recorta-cola? Você pega o código de processo e copia os artigos. Resumo não é copiar artigo. Embora eu tenha passado as últimas aulas, ela é muito pautada em artigo de lei, o seu resumo é com as suas palavras, o que você entendeu daquilo que foi dito. Ok? Quem está copiando artigo de lei, eu estou considerando atividade não realizada. Tá bom? Beleza, gente? Melou resumo, é isso mesmo, Amirces. Quem está copiando artigo, bom, desde sempre nunca validou, né? Eu nunca validei. Quem só fez isso perdeu o seu tempo e o meu também, que tive que ver o que estava sendo copiado lá. Ok? A ideia do resumo é que vocês se esforcem, aprendam alguma coisa. Né? Se fosse só para copiar artigo de lei, eu mesmo já falava lá, copia o artigo de lei e anexa para nós. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa?